O convidado do Conversas com o Meio desta semana é Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. Ele está convencido de que uma saída para se transformar a mentalidade das pessoas com relação às mudanças climáticas está na alteração radical da percepção sobre o tema. Não se trata de uma pauta ambiental, mas de uma pauta social. Como a tragédia no Rio Grande do Sul deixou muito claro, um evento extremo destrói toda a estrutura social de uma cidade, de um estado, aprofunda drasticamente as desigualdades. Basta pensar que o poder público vai precisar não só atuar no curtíssimo prazo, no socorro a essas pessoas, mas para oferecer novas escolas, unidades de saúde, emprego, moradia. Não se trata só de reflorestar ou de se livrar do desmatamento. Trata-se de compreender que, se isso não for feito, as consequências sociais são gravíssimas. Aliás, para descrever a atuação de parlamentares que empreendem a pauta da destruição ambiental, Astrini usa exatamente esse termo. São inconsequentes, irresponsáveis. E enquanto setores da sociedade continuarem bancando esse tipo de projeto político, não dá para se falar em avanço, em modernização. O Observatório do Clima é uma das instituições que vem sendo ouvidas pelo Ministério do Meio Ambiente para a formulação de um plano de prevenção desses eventos climáticos extremos. Segundo Astrini, a pasta está fazendo um trabalho muito forte de liderar esse processo, chamando diferentes atores a participar. E a ação interministerial existe. Mas o suporte que a ministra Marina Silva recebe do próprio governo poderia e deveria ser maior. Fica aqui e acompanhe o papo com Márcio Astrini. Márcio Astrini, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por participar aqui com a gente num momento tão crucial, tão delicado que a gente está vivendo. Agradeço. Eu que agradeço o convite e vamos falar aí dessa situação, né? Principalmente do Rio Grande do Sul, muito triste. Muito, muito triste, muito preocupante. Inclusive, nós estamos num momento em que tudo indica que vai se agravar, o que já era inacreditavelmente grave, pode se agravar ainda. E eu queria te perguntar se, pela tua experiência de viver esse assunto há tantos anos, se você sente que esse pode ser um momento de virada na percepção da sociedade, né? Não os ambientalistas já vêm nos alertando há tanto tempo, mas daquela pessoa que parece que estava esperando algo. Você sente que é esse episódio que pode ser essa virada ou a gente está se iludindo? Talvez, viu, Flávia? Talvez seja esse episódio. Não deveria ser, né? É um preço muito caro. Claro, a gente paga em vidas, né, para ter esse tipo de lição para governantes que não precisavam esperar a gente chegar nessa situação. Todas as conferências de clima, olha, todo ano a gente tem conferência de clima. O Brasil, inclusive, vai hospedar uma, o ano que vem. Vai ser a de número 30, quer dizer, nós já tivemos 28 edições, esse ano aqui é número 29, no Brasil número 30. Há 30 anos, quase, que os governantes se encontram, países, são 196 países da ONU. A delegação brasileira que vai para essas conferências é sempre uma das maiores, recheadas de parlamentares, deputados, senadores, prefeito, governador, ministros, presidente da República, é sempre uma presença muito grande. Só o governo do Rio Grande do Sul foi nos últimos 3 encontros, né? Dubai, foi para o Egito, foi para a Escócia, vão lá e ouvem o que está sendo dito, né? Então, a gente fica assustado quando eles tomam um susto sobre a situação. Quando eles vêm para a televisão dizer, nossa, aconteceu. Bom, mas eles estão ouvindo o que vai acontecer há muito tempo. O Brasil tem um relatório, inclusive, bem específico sobre o nosso país, que chama Brasil 2040. Ele foi lançado, aliás, não foi lançado, ele foi escondido em 2015. Foi sabotado mesmo, mas ali no relatório, que vazou, claro, tinham todas essas informações, a quantidade de chuva a mais no sul do país, as secas monstruosas no norte do país, nós estamos vendo isso agora, tem uma seca muito grande acontecendo na Amazônia, né? Então estava tudo aí já, estava tudo aí para todo mundo ver,
as coisas agora estão acontecendo. Elas saíram dos livros, das pesquisas, dos alertas escritos, ganharam vida real já faz alguns anos. Nós estamos vendo no Brasil mesmo uma série de eventos extremos. Infelizmente, uma situação que veio para ficar. Márcio, eu acho que você tocou num ponto que ele vai permear aqui a nossa conversa inteira, e eu até ia deixá-lo mais para frente, mas eu vou, eu vou antecipar aqui a introdução desse ponto. Esse relatório que você mencionou, o 2040, ele foi, usando os teus termos, escondido e sabotado num governo progressista, teoricamente mais amigável à pauta ambiental. Depois, a gente, né, politicamente passou por anos de extrema turbulência, passamos por um governo de puro negacionismo ambiental, e agora, então, estamos de volta à mesma linha do governo Dilma Rousseff de 2015 com o governo Lula 3. Como é que você entende a visão política dos campos de diferentes espectros, de diferentes ideologias, tendo essa noção de que nenhum abraça para valer a pauta tanto quanto quem está no mundo ambientalista gostaria, né? Então, é claro que eu imagino que bolsonarismo seja algo completamente fora da curva, né? Que é um ponto de negação completa, mas também todos estão deixando muito a desejar. Estão deixando muito a desejar. A gente tem o governo Dilma, inclusive, não foi um governo bom para o meio ambiente nem de perto. Foi um governo muito ruim para a agenda ambiental, né? Você tem diversos pontos de conflito do governo Dilma com essa agenda ambiental. Talvez o maior deles seja a construção de Belo Monte, mas a gente teve, inclusive, o próprio governo da ex-presidente Dilma, e ela fazia parte do último governo, né, o governo Lula, antes dela, ela foi uma grande promotora, por exemplo, da revisão do Código Florestal, que trouxe uma série de anistias para desmatadores e tal. O governo dela na pauta ambiental foi muito difícil. Eu lembro que eu escrevi, na época, um artigo em algum jornal de circulação afirmando que ela, até aquele momento, tinha sido a pior presidente que a gente tinha para a agenda ambiental. Então, é independente, né, só para a gente não deixar dúvidas, essa questão de coloração partidária nem nada. Não, o governo Dilma foi muito ruim. É que depois veio coisa muito pior, né? E a do Bolsonaro é totalmente fora da curva. A do Bolsonaro não é nem só uma questão de negacionismo. A do Bolsonaro é uma questão de você ter um governo que trabalhou conscientemente, de forma planejada, para o desmonte ambiental. Muito parecido com o que aconteceu na Covid, né? Era um governo convencido que a Covid era só uma gripezinha, e meio ambiente talvez não fosse nenhuma gripezinha, era algo que nem existia, né? Ou fazia parte de teorias da conspiração. Então, foi um governo que ele desmontou a agenda de forma sistemática, porque quis, porque planejou fazer isso. A frase da boiada do Ricardo Salles nos dá essa dimensão. O presidente Lula, de forma específica, ele como pessoa, eu acho que sofreu uma evolução muito boa em comparação a esses governos anteriores, pelo menos na percepção e na aceitação da agenda de clima. Eu te falo isso porque eu tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, inclusive na campanha eleitoral. Não foi só com ele, com outros candidatos também, mas com ele em algumas oportunidades e depois de eleito. E eu lembro que numa dessas conversas, ele organizou um evento em São Paulo, um dia antes do Dia do Meio Ambiente, no ano da eleição, e a gente conversou logo depois do evento, e eu falava para ele, olha, presidente, a questão do clima, ela tem uma particularidade muito grande, porque se nós fizermos tudo, absolutamente tudo certo nessa agenda, a gente não tira ninguém da fila da fome. A gente não dá casa para quem não tem. Se a gente fechar todas as torneirinhas da poluição do planeta, nós não resolvemos problemas sociais. Mas se a gente deixar essas torneiras abertas, a fila, que é ela vai triplicar de tamanho, a fila da fome. O senhor vai dar Minha Casa Minha Vida, a chuva vem e vai tirar 10. E é exatamente o que está acontecendo. Então, a agenda de clima, ela é uma agenda que ela potencializa as desigualdades sociais, que ela potencializa a pobreza, ainda mais num país como o nosso, né? Então, cuidar dessa agenda
ela é uma agenda, ela é um cuidado social, um cuidado das pessoas. A gente está vendo exatamente agora o que acontece quando esse cuidado não é tomado. Eu posso te dizer, e isso é uma impressão pessoal e também por conta do que o governo vem fazendo. Há alguma sensibilização a mais do que a gente tinha antes, mas isso ainda não é suficiente para a gente fazer o que precisa ser feito. Agora, essa analogia não, essa descrição, né, que você fez sobre as torneiras e como direcionar os recursos, me parece que, principalmente num governo que tem a pauta social como tão central, fica uma escolha, eu ia falar uma escolha muito difícil, né? Desculpe, mas é uma escolha muito difícil mesmo, né? De você colocar. É só fechando completamente as torneiras do social que se capta recurso para cuidado ambiental? Explica um pouco melhor o que você quer dizer com isso, o que você quis dizer com isso. O fechar as torneiras é da poluição, Da não poluição. é dos recursos sociais. Muito pelo contrário. A gente precisa ter mais investimentos sociais olhando para a questão de clima como um fator que pode gerar um desequilíbrio maior. Então, ele torna tudo aquilo que já está ruim em algo ainda mais grave. Olha, vamos pegar um exemplo aqui bem simples e depois eu vou voltar a falar do presidente como um exemplo da situação. Tá? Nós temos, saindo um pouco do Rio Grande do Sul, nós temos uma outra região no país que é extremamente vulnerável, que é o semiárido nacional. Ali você tem uma quantidade muito grande de agricultores pequenos, agricultura familiar, de assentamentos, da reforma agrária. Muito bem. Os eventos climáticos ali podem levar a potencializar o aumento de temperatura e fazer com que secas extremas, que aconteciam 1, 2 vezes por década, comecem a acontecer uma vez a cada 4 anos, 5 anos. Então você vai tornar algumas regiões, inclusive, impossíveis da prática de agropecuária. Em outras, você consegue adaptar, você tem que levar irrigação assistida, colocar mais tecnologia para fazer recuperação de solo. Muito bem. Essas pessoas da pequena agricultura, familiares, elas vão ter uma quantidade infinitamente menor de implementar tecnologias, de colocar ali uma irrigação artificial, do que o grande agricultor. Então, o impacto é sobre essa população, é sempre sobre a população que já tem menos hoje, que já tem menos acesso, menos recurso, né, que as coisas já não chegam neles. E você vai colocar um fator de agravamento para populações que já não têm o suficiente. Bom, aí nós temos uma consequência. E é onde a gente chega no presidente Lula. Essas populações muitas vezes vão ter que abandonar o seu local de trabalho e moradia e vão migrar para centros urbanos. Esses centros urbanos já não têm capacidade de oferecer o mínimo de estrutura social para as pessoas que já estão lá. Imagina recebendo mais pessoas que saíram, porque justamente vão procurar uma situação melhor de vida. Qualquer um de nós faríamos e faremos isso caso aconteça conosco. Então a gente vai estressar ainda mais os serviços públicos. Né? E aí eu quero fazer um recorte aqui para o presidente Lula, que foi uma segunda parte da nossa conversa. O presidente Lula é uma pessoa que, aos 7 anos, fugiu com a sua família da seca. Hoje a gente chama essas pessoas de refugiados climáticos. Infelizmente, no Rio Grande do Sul, teremos muitos desses. São pessoas que, devido a uma situação climática extrema, tiveram que abandonar tudo que tinham. Foi o que aconteceu na vida do presidente. Então, ele sabe o que é um clima extremo mais do que qualquer um. Ele é uma pessoa que precisa, mais do que qualquer um, e acho que tem esse tipo de sentimento, liderar esta novo meio de pensar no Brasil. Porque ele sabe que são essas populações que pouco têm que vão ser mais afetadas, e o cruel dessa história é que os mais afetados, os mais pobres, são os que menos causaram a poluição no nosso planeta. Então, a mudança climática ela é uma questão social, não é uma questão ambiental. Ela não é uma coisa de conferência de clima, de cientistas. Nós debatemos isso. Cai no colo de quem pouco tem, de quem hoje já está numa situação marginalizada socialmente, e nós vamos ampliar muito esse quadro de desigualdade se a gente não fechar as torneiras do problema, fechar as torneiras do que causa a situação climática, a crise que a gente vive. E nesse aspecto, me parece que
não só não é só ambiental, é social, como também é econômica, como é também uma visão de mundo, né? Então, você tem que olhar para o que você quer da economia do país, embutindo a pauta ambiental ali. E nesse aspecto, o governo Lula, me parece que tem trafegado dubiamente, principalmente na questão da matriz energética, né? Então, mas não só do desenvolvimento industrial, apostando em mais carros, embora traga também um pouco de carro elétrico. Aí quer explorar a Foz do Amazonas, mas também quer estimular outras fontes de energia. Ainda é um pouco dúbio, né, Márcio? Ou como é que você entende isso? É bastante dúbio, né? Não dá para a gente. Tem duas coisas aqui que não dá para querer as duas ao mesmo tempo. Que é você ser líder da agenda de clima e você também querer explorar petróleo até o último dia, a última gota desse combustível. Porque é exatamente esse combustível que causa o problema. Então, ou você vai ter que escolher, ou você vai ser um líder da revolução para você substituir esse combustível que está gerando essa crise toda por alternativas, né? Ou você não vai ser líder da agenda. Se você não fizer isso, você não tem como se colocar na liderança da agenda. Olha, eu não estou dizendo para o Brasil, e essa nunca foi uma demanda, para o Brasil parar tudo primeiro e dar o exemplo de tudo e ser o único que vai fazer e esperar que os outros países façam o mesmo. Não é disso que se trata. As negociações que nós temos, elas discutem quem tem que fazer primeiro, quem tem mais responsabilidade há muito tempo. Tem até um termo que a gente diz o seguinte, que a mudança climática todos têm responsabilidade, são responsabilidades iguais, porém diferenciadas. Por que diferenciadas? Porque quem é rico, quem gerou mais o problema, tem que começar primeiro, tem que pagar a maior parte dessa fatura. Então, os países do G7, os países industrializados, os países desenvolvidos, eles têm que não só fazer primeiro a sua lição de casa, diminuir as suas emissões, trocar a sua matriz elétrica e energética, como também tem que criar fundos e abastecer esses fundos com recursos para que outros países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, acessem esses recursos e possam fazer suas transições. Então, nós não queremos, inclusive, ampliar as desigualdades entre os países, colocando mais peso nas costas de quem pouco tem. Isso daqui não resolve problema nenhum. O grande problema que nós temos no mundo é que os países desenvolvidos também não fazem. E aí tem muitos países em desenvolvimento que ou não querem fazer ou não têm condições de fazer e que aí acabam paralisando suas agendas exatamente porque os mais ricos não entregam aquilo que eles têm que entregar. É bastante complexo essa negociação, só que, como a gente está vendo, a mudança do clima no planeta não espera essas complexidades de negociações serem resolvidas. Elas vão se impondo na vida real e vão cobrando em vidas, né? E vai piorar cada vez mais a situação. E não tem fronteiras, né, Márcio? Porque o que se deixa de fazer em um país atravessa, em termos de eventos climáticos extremos, para outros. Não cai só ali em cima, né? Assim, não é uma consequência direcionada, né? Isso exatamente. A gente está. Eu acho que o caso do Rio Grande do Sul mesmo representa isso muito claramente, né? Mas antes da gente entrar na fenomenologia ali do que aconteceu, na ciência do que aconteceu, ainda na política, porque eu acho que a gente precisa entender muito bem, né, as forças que estão atuando e com que tipo de intenção. Não me parece que ninguém possa se enganar a essa altura que este Congresso, esta legislatura, como outras que antecederam, mas talvez de uma forma mais escancarada do que nunca, tem uma agenda, a maioria tem uma agenda muito anti-ambientalismo, muito negacionista ou muito, enfim, predatória, né? Na tua avaliação, como é que a gente olha as responsabilidades, né? Então, assim, a gente está no meio de uma crise desse tamanho, tem pacotes de destruição avançando e tal. E aí a gente já falou do presidente Lula, eu quero te ouvir um pouco sobre o legislativo. Olha, quando você pega o Congresso, se você pegar a pauta do Congresso hoje, você olhar para o que eles estão votando lá, você diz, bom, eles estão achando que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é pouco. Né?
porque querem causar mais prejuízo, querem piorar a situação. É uma avalanche, são centenas de projetos de lei que destroem proteção de floresta, proteção de rio, proteção de cidade, agrotóxico. Tem projeto de lei que cria caça de animais no Brasil por esporte, tem de tudo, tem de tudo. Assim, é um festival de crueldades com o meio ambiente que você tem lá. Então, uma coisa, nós separamos, inclusive, no site do Observatório do Clima tem lá uma lista de 25, que são os 25 selecionados, são aqueles que estão já em algum trâmite aí mais avançado e que vão aumentar o desmatamento da Amazônia, desproteger o bioma pampa, por exemplo. Tem um projeto de lei lá que acaba com a proteção do bioma pampa, que majoritariamente é o que forma o ecossistema do Rio Grande do Sul. Né? A gente tem fim do licenciamento ambiental. É importante a gente entender uma coisa. Qualquer solução para essa situação de clima é uma solução estatal. O planejamento vai ser estatal, os recursos vão ser estatais, o regramento vai ser estatal, o socorro, como a gente está vendo agora, aqui que a gente chegou nessa situação trágica, ele é estatal. Ele começa, você tem os voluntários, você tem a iniciativa privada que precisa participar disso, mas quem vai impor o regramento, quem vai mudar a legislação, quem vai dizer para onde o dinheiro tem que ir, quem vai fazer, por exemplo, o mapeamento das áreas de risco que já estão feitas e saber o que tem que ser feito em cada uma dessas áreas de risco, qual é a obra de engenharia, se a gente vai ter que deslocar pessoas e tal. Isso aqui é um trabalho do Estado brasileiro. Quem comanda o Estado brasileiro são os políticos que nós elegemos. E nós elegemos, e existe hoje no Congresso brasileiro, pessoas que se dedicam dia e noite a destruir o meio ambiente no Brasil. Destruir. Esse é o foco daquelas pessoas. Então, nós vamos ter que ou mudar a mente desses políticos, ou mudar esses políticos. Ou nós vamos ficar com uma situação de piora contratada gravemente para o próximo período. E existem alguns que, infelizmente, você vê que não há retorno. A gente tem um deputado federal do Rio Grande do Sul que ele chegou a gravar um vídeo com água pela canela. E ele continua numa entrevista dizendo que ele estava com água pela canela, o bairro dele inteiro submerso, dizendo que mudança do clima não existe. Então, realmente, nós vamos precisar mexer um pouco nessa composição do que temos hoje de comando no país. Os que acreditam, os que veem, né, os que não são negacionistas, vão precisar acelerar mais, pisar nesse acelerador das soluções, pisar nesse acelerador da responsabilidade. Os que são irresponsáveis, realmente, não tem mais tempo para perder. Né? Essa gente não vai nos dar a resposta. A gente precisa pensar muito bem em quem nós vamos colocar nessas cadeiras, porque o clima já vai nos trazer uma situação extrema. Essas pessoas estão lá para agravar. Agora, isso é um ponto muito central, inclusive, da democracia e de como a democracia tem funcionado, né, Márcio? Porque muitas dessas pessoas que estão lá com essa agenda de destruição, embora sejam representantes do povo, são também representantes de uma parte de corporações que são predadoras, que são destruidoras, né? Então, sobrepõe o interesse corporativo ali, fica sobreposto, né? Como é que você enxerga essa camada antes da... a gente falou um pouco da sociedade civil, por assim dizer, né, e do voto, e essa camada corporativa? Como é que você está entendendo as pessoas? Por que está demorando tanto para cair a ficha se as mudanças climáticas, os eventos extremos causam prejuízo? Eles precisam também entender que eles não vivem desacoplados de uma realidade da população. Eles não estão em outro planeta e as tragédias acontecendo aqui. Todas essas tragédias, elas têm um efeito econômico gigantesco de forma negativa. Obviamente, isso vai afetar o negócio de todos. Olha, se a gente olhar no microcosmos agora do Rio Grande do Sul, nós podemos ver o seguinte. Bom, em algum momento, a gente espera que o mais breve possível as águas vão baixar. As pessoas vão voltar para suas casas, vão retomar suas vidas. Ninguém sabe. Sabe por quê? Porque você vai voltar para sua casa e a padaria não vai estar funcionando, a creche não vai estar funcionando, o posto de saúde não vai estar funcionando, é capaz da rua não estar lá, né? A escola não está lá, o aeroporto não está funcionando, o porto foi devastado. Qual é o normal a que se vai voltar? Tudo isso gera um impacto econômico gigantesco. Então você tem várias indústrias, empresas que ou foram arrasadas pela chuva, ou não vão ter mão de obra, não vão ter materiais, não vão ter insumos.
não vão ter como trabalhar, não tem como se reerguer, não tem como se restabelecer. A pessoa volta para casa dela, a padaria não está lá, mas às vezes ela tem um emprego na padaria, ou tinha, né? Então você vai gerar desemprego, a economia não gira. Então isso afeta os negócios de todos. Quando a gente precisa tirar dinheiro do caixa do governo para você atender tragédias, emergências, você está tentando andar o mínimo para trás possível, mas para frente você não está andando. E quando a economia não anda, ela não tem um progresso, você não tem investimentos, mesmo os investimentos estatais que são fundamentais. Então, o clima, ele atrasa tudo. Um clima extremo, ele descompensa tudo, da vida social, a vida econômica, a vida moral e psicológica das pessoas. Veja, uma pessoa volta para sua região, quem garante para ela que não vai acontecer de novo o que aconteceu dessa vez? Isso tem um peso fundamental para ela saber se ela reabre ou não o negócio dela, né? Se ela amplia ou não o quadro de funcionários, quer dizer, então nós vamos sofrer de incertezas que também afetam a economia. Nós temos já previsões para regiões do Brasil que são realmente muito preocupantes, né? E isso afeta, claro, a capacidade de investimento ou desejo de investimento em algum desses lugares. Então, a economia, o agronegócio, principalmente, ele está inserido de forma crucial nessa questão de mudanças climáticas. Bom, se a gente pegar todas as perdas de safra que nós tivemos no Brasil nos últimos 3, 4 anos, você vai verificar a questão da irregularidade climática em quase todas elas. Um clima irregular, um clima que não é balanceado, ele afeta a produção de alimentos. Nós estamos plantando sem tempestade, nós estamos plantando seca. Cada projeto de lei que aumenta o desmatamento na Amazônia, cada projeto de lei que tira a proteção ambiental da vegetação natural do Brasil, que tenta roubar a terra indígena, que anistia grileiro de terra, olha, são coisas terríveis que a gente tem no Congresso. Cada um desses projetos está plantando tempestade ou está plantando seca. É disso que se trata. Todos os setores da economia são afetados de forma negativa. O agronegócio é um especial, né? Deveria olhar com muito mais carinho. Não fazem isso. Seus representantes não fazem isso. Eles não olham para as consequências porque são pessoas inconsequentes, são pessoas irresponsáveis. Esse é o termo mais direto que a gente pode usar. Tomara que mudem, eles ainda têm um bom tempo de legislatura aí. Tomara que, pelo menos, eles parem de promover tanto retrocesso. Agora, explica um pouco para a gente esse marco legislativo, jurídico, né? Em que medida as leis do Congresso Nacional se sobrepõem às leis estaduais? Muito se falou, no caso do Rio Grande do Sul, de um pacote ali que o governador Eduardo Leite promoveu. Na verdade, eu não sei se veio da Assembleia e ele sancionou, ou se ele mesmo que promoveu, mas, de qualquer forma, o Estado mudou o seu marco regulatório ali de ambiente. Como é que é essa relação? Qual que é a hierarquia? Nós temos uma linha legislativa que ela é nacional, ela estabelece os códigos, ou o regramento geral, que a gente chama. Os estados podem atuar nesse regramento geral, mas sempre melhorando esse regramento, ou impondo mais restrições, ou, enfim, você sempre tem que acrescer uma camada a mais e nunca diminuir. Então, se você tem uma faixa de área preservada, o estado ele pode aumentar essa faixa, mas ele não pode diminuir. Né? E os estados hoje, eles têm muita ação direta com relação a vários pontos de cuidar do meio ambiente no Brasil. Por exemplo, são os estados que autorizam desmatamento. Antes essa autorização era centralizada, antes de 2006, centralizada no governo federal. Então, o desmatamento que a gente vê na Amazônia, o desmatamento que a gente vê no bioma Pampa, ou no Cerrado, são autorizados pelos governos estaduais, governos locais. Né? Você tem muita legislação de licenciamento ambiental que também fica a cargo dos governos locais. O regramento geral tem que ser respeitado, mas você tem algumas brechas em que você repassa para esses entes subnacionais, que a gente chama os estados e municípios, alguma faixa de decisão, que é o caso do licenciamento, que foi modificado pelo prefeito do Rio Grande, pelo governador do Rio Grande do Sul. Foram centenas de artigos ou de trechos ali do Código Ambiental, foram revistos, foram enfraquecidos. Eu vi até uma reportagem uma declaração do próprio governador dizendo que não foi tão grave assim, não foi
tudo isso, veja bem e tal. Bom, primeiro que se as mexidas não foram nenhuma mexida grave, por que foi feito? Né? Segundo, que assim, sim, foram mexidas substanciais que aconteceram. Foram alterações ali que deram, que foram mais complacentes, por exemplo, com ocupações diárias ou com sistemas de licenciamento. É muito mais digno para os políticos virarem e dizerem o seguinte, olha, fizemos algo que não deveríamos ter feito lá atrás. Né? Não sabíamos que a consequência ia ser tão grande. Vamos mudar daqui para frente. E, inclusive, ele pode falar isso em nome de todos os seus colegas, outros governadores, e dizer que fique o exemplo aqui. Né? Se aconteceu alguma coisa ou acontecerá alguma coisa, nós vamos reverter o que foi desfeito. Em nenhum momento o governador disse, olha, nós enfraquecemos a legislação, vamos rever isso tudo. Não, ele quis só pintar de cores menos chocantes o que ele fez lá atrás. Não é menos chocante. Porque se o governador fez isso em 2019, é porque ele não acreditava que as consequências de clima podiam ser tão graves. Ninguém que acredita, que sabe, que está vendo o que pode acontecer, vai enfraquecer o seu código ambiental. Porque se ele fez isso, é uma monstruosidade. Então ele não sabia ou ele não acreditava. Muito bem, se uma pessoa que não acredita, e ele é governador do estado, né, ele não acredita no que vai acontecer, como é que ele vai alertar a sua população? Como é que ele vai fazer um plano de contingência para um desastre? Como é que ele vai colocar muito dinheiro, jorrar dinheiro mesmo nos planos de prevenção e de adaptação da população? Também não vai fazer. Né? Então, essas medidas que esses governadores, ou que, enfim, o governo de uma maneira geral tomam, elas demonstram muito, revelam muito como que está o entendimento desses políticos sobre a questão climática. Um projeto de lei, para a gente ter uma relação direta, que libera áreas de preservação permanente. Olha, área de preservação permanente é aquela área que corre contígua ao rio. Muitas vezes, você tem topo de morro, tem outra classificação. Mas ali a gente chama de mata ciliar. Tá? Essa mata ciliar tem uma vegetação. Chove em um determinado local e essa água vai correr para o rio. Quando ela encontra essa vegetação cria um efeito esponja no solo. Ela segura uma parte da água e a água não corre nem em todo o volume, nem com toda a velocidade para o rio, portanto o rio fica menos cheio. Muito bem, se você retira essa vegetação, a água ela corre direto, ela não infiltra, ela vai em volumes muito maiores e muito mais rápidos para o rio pode transbordar. Além disso, sem vegetação, você facilita a erosão dessa terra. A erosão escorre, ela sai do que era a paralela do rio, escorre para o leito, o rio fica mais raso e, obviamente, ele vai ter menos capacidade de transportar água e vai transbordar. Então, esse é o tipo de legislação que você, quando altera, no caso das APPs, Área de Preservação Permanente, de Mata Ciliar, quando você altera uma legislação e permite que, por exemplo, você faça qualquer ocupação dessa área, você está fazendo um favor para a inundação, está contribuindo para a cheia, inclusive colocando as pessoas que moram nessa região em risco, porque a hora que o rio transbordar, a primeira casa que vai ser invadida é quem está lá próxima do rio. Esse tipo de legislação a gente vê a todo momento tentando ser modificada, né? Porque as áreas, obviamente, que ficam ali na beira de rio, elas têm um apelo imobiliário muito maior, as pessoas querem construir ali. Mudança de legislação tem impacto direto no que a gente está vendo. Nenhuma lei vai fazer chover menos, mas as leis podem tornar cidades mais ou menos resilientes, mais ou menos preparadas para quando ver esse tipo de evento que a gente está vendo. E aí você, acho que tocou em mais um ponto fundamental, que é tornar as cidades mais preparadas, porque de uma certa forma a discussão ambiental sempre é muito rapidamente associada ao que acontece nas florestas, no cerrado, né, em ecossistemas que parecem distantes, né, de nós, mas o Brasil todo praticamente já vive em área urbana. E não se parece incorporar a pauta ambiental no manejo das cidades, na administração, na construção. Rio Grande do Sul parece ser um caso muito claro de como a pauta ambiental é urbanística também, né? Ela é totalmente. Você tem a agenda ambiental urbana, que ela influencia diretamente na capacidade dessas cidades serem mais ou menos resilientes, estarem mais ou menos preparadas.
A gente tem cidades ao redor do mundo que têm esse tipo de exemplo de intervenção, então cidades, inclusive, que sofrem historicamente com situações de clima, meteorológicas, né? O Reino Unido, Londres, você tem Amsterdã, você tem cidades do Japão, você tem cidades nos Estados Unidos. Então, são diversas localidades que vão se preparando ao longo do tempo. Muitas cidades, por exemplo, na Holanda, nos Países Baixos, que chama os Países Baixos por conta disso, está abaixo do nível do mar. Então, você tem toda uma situação de conviver com a possibilidade de catástrofes relacionadas ao clima, ou de situações de colapsos climáticos, e você vai preparando essas regiões. Então, você tem o preparo que é local, e tem uma relação com lugares que às vezes estão muito longe de onde a gente mora, mas que tem tudo a ver com a nossa vida. Vamos pegar aqui o exemplo da Amazônia. Olha, a Amazônia, ela é responsável pela distribuição de grande parte das chuvas que caem no Brasil. Essas chuvas, elas alimentam, por exemplo, o reservatório das hidrelétricas. Quando falta chuva, a Amazônia, por alguma circunstância, não consegue fazer a distribuição, né? Se você tem alteração no regime hídrico, você tem menos chuva, girando as turbinas das hidrelétricas, menos eletricidade sendo gerada, a gente tem que gerar eletricidade pelo backup, que são térmicas, carvão, a óleo, altamente poluentes, muito mais caras, né? A gente tem um prejuízo duplo. É nesse momento que chega na nossa conta de luz a bandeira vermelha, porque você está gerando através, né, de uma fonte mais cara, e é nesse momento que a gente está poluindo mais o planeta também. Isso é um exemplo. A outra é que essa mesma instabilidade climática ou de chuvas afeta a agropecuária. Então você tem perdas de safra, né, caso você tenha instabilidade hídrica. O Rio Grande do Sul sofreu isso. 2021 para 2022, perdas bilionárias de safra. 2022 para 2023, a mesma coisa. Inclusive, o Rio Grande do Sul entrou 2023 com uma seca gigantesca e saiu o ano embaixo d'água, porque em setembro a gente teve uma grande cheia do Rio Grande do Sul, né, em que você teve ali dezenas de mortes, agora a pior situação delas, mas em 2023 a gente já teve 2 eventos graves. Já foi grave, né? Exatamente. Então, o que acontece na Amazônia vai bater no seu prato de comida, na sua conta de luz, mesmo que você esteja em Santa Catarina, em São Paulo, no Rio de Janeiro, não importa. Uma outra circunstância é que o desmatamento da Amazônia, ele vai levar a floresta a um ponto de colapso. A Amazônia é uma espécie de organismo vivo, ela tem um limite, a gente está agredindo essa floresta há décadas. Chega uma hora que ela não se sustenta mais tal como ela é hoje. E ela vai deixar de prestar todo esse serviço de equilíbrio climático que hoje nos garante chuva em abundância e a situação confortável de clima que nós temos hoje no Brasil. O Brasil é um celeiro de produção de comidas devido a diversos recursos naturais, diversos serviços naturais que são prestados pelo Cerrado, pela Amazônia, pelas florestas, pelo Pantanal. A gente está fazendo intervenções gravíssimas nesses lugares. Essas intervenções também chegam nas cidades. Então, seja aquela obra na cidade, seja o desmatamento a milhares de quilômetros de distância, todas essas agressões ambientais um dia têm consequência. É melhor a gente começar a tratar o clima dessa forma integrada e de uma forma bastante preventiva. Senão tudo isso que a gente chama de desenvolvimento, né, acaba indo literalmente água abaixo, como que a gente está vendo no sul do país, infelizmente. E aí, nesse sentido, Márcio, a gente falou de política, né, do executivo, do legislativo, mas faltou falar no plano executivo da ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, que eu queria ouvir um pouco a tua avaliação do trabalho dela até aqui, do que ela conseguiu e do que ela tinha potencial para conseguir, mas também ela deu uma entrevista no final de semana falando de UTI climática. E eu fiquei tentando pensar no que na prática, o que isso representa, né? Que tipo de medida de Estado ou legislativa constituiria uma UTI para o clima, né? Queria que você tentasse interpretar um pouco essa ideia. Eu acho que é um termo muito apropriado, porque a gente precisa de cuidados intensivos mesmo com essa questão de clima. Olha, o CEMADEM, que é um órgão que controla os desastres naturais no Brasil e é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ele tem um mapeamento
do Brasil, em que ele pontua cerca de 1.000 localidades, é um pouco mais do que isso, mas 1.000 localidades no Brasil, municípios que estão sob risco extremo de sofrerem um evento climático, né? Um evento climático de proporções arrasadoras ou muito graves. Muito bem, nós sabemos onde estão esses locais. Eu acho que agora a gente precisa entrar com o tratamento para esses locais, né? Isso que se faz na UTI, não basta você diagnosticar o problema, você tem que dar o tratamento. Então, nós precisamos de um plano no país do que fazer nessas áreas, quanto de população vai ser atendida, quanto tem que ser investido, quanto tempo demora, o que precisa ser feito, porque não é a mesma coisa para todos os lugares. Tem lugares de seca, lugares que pode desbarrancar uma encosta, que vai atingir habitações, você tem lugares que são alagáveis, como é o caso do Rio Grande do Sul e outros no Brasil. A gente teve sul da Bahia, norte de Minas Gerais, São Paulo com São Sebastião, tudo isso daqui é chuva, né? Não é seca que provocou esses desastres nesses lugares. Então, é pegar esse mapa, ver o que é mais urgente, né? E começar a mobilizar recursos para implementar esses planos de socorro, de adaptação, até onde a engenharia, até onde a tecnologia consegue nos entregar hoje circunstâncias de adaptação e de diminuição dos riscos de tragédias. Existem lugares em que não é possível. Mas aí a gente precisa também conversar com a população, eles precisam saber, quem está morando em Petrópolis hoje sabe que está em área de risco constante, né? Tem sirenes, eles vivem com essa circunstância há vários anos. Em 2011 a gente teve uma situação de uma tragédia terrível, ela se repetiu de novo há alguns meses. Então, essas áreas são áreas já mapeadas e que historicamente sofrem esses processos. O litoral norte de São Paulo a mesma coisa, seca no semiárido, nova vez citando, é igual. Então a gente precisa dizer, olha, aqui para você pelo menos minimizar tragédias, ou para você dar assistência à população, ou para você ter uma capacidade de evacuação e salvar vidas de forma emergencial, a gente precisa fazer isso, colocar sirene, tirar as pessoas, dar treinamento, colocar uma comporta, fazer, enfim, algo do ponto de vista de engenharia ou do ponto de vista de engenharia física, que nós conhecemos, às vezes, e muito melhor do ponto de vista da engenharia natural, né? A natureza, ela é o melhor aliado nosso, inclusive para evitar enchentes, para evitar deslizamentos de terra. Então, é isso que a gente precisa fazer, tratar mesmo a circunstância como uma UTI. E o governo como um todo precisa se mobilizar para isso. O Ministério do Meio Ambiente sozinho não vai dar conta do recado. A ministra diz que está trabalhando, né, num plano nessa linha, um plano de prevenção, de atuação prévia. O Observatório do Clima está envolvido? Foi chamado? Vocês têm interlocução nesse plano? Tá envolvido, sim, nós estamos envolvidos, vários outros setores da economia também, empresas vão ser chamadas agora. O governo agora ele está começando a construir a sua NDC, que são basicamente as promessas que o Brasil faz para clima, para redução de emissão de gases de efeito estufa. Então, nesse plano, os setores vão ser chamados, setores da economia, prefeitos, governadores, vão ser chamados também a dizer o que pode ser feito nas suas regiões, o que pode ser feito nos seus negócios, né? Para a gente ter também uma espécie de mapa aí do que o setor de cimento, o setor da aviação, o setor, enfim, da saúde, como que a gente pode reduzir ou como que a gente pode preparar melhor esses setores para conviver com essa nova realidade, para também entregar essa lição de casa de diminuição da emissão de gases que todos os países precisam fazer, e o Brasil também. O Ministério, ele é o Ministério ali, o órgão responsável por organizar tudo isso, mas dentro do governo, a gente tem um conselho, que é o Conselho Interministerial, que é SIM, com C, onde você reúne ali, me parece que são 13 ministérios, para tratar dessas questões. Agora, todo mundo precisa levar muito mais a sério o que está acontecendo, né? O Ministério do Meio Ambiente, inclusive, precisa ter muito mais suporte e retaguarda, né? O Ministério tem baixíssima estrutura de atuação em áreas como comunicação, em áreas como treinamento, como desenvolvimento. Nós estamos com greve dos servidores de fiscalização. É preciso resolver isso urgentemente. Quem resolve o problema de uma greve não é o Ministério do Meio Ambiente, é o Ministério da Gestão, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Economia. Então, quer dizer, as soluções, muitas vezes, o apontamento da direção, às vezes vem do Ministério do Meio Ambiente, normalmente vem, mas as soluções, elas precisam ser integradas com outras áreas. Perfeitamente. Ainda pensando um pouco no plano político, desculpe, mas eu quero entrar na parte da ciência, mas assim,
é muito difícil dissociar, né, uma coisa da outra, né, a essa altura. É um problema político. Até pensando um pouco em termos de linguagem mesmo. Você que lida com meio ambiente há tanto tempo, de tantas plataformas diferentes, com diferentes pontos de vista do manejo do assunto, né, da lida do assunto, você acha que a comunicação do problema falhou em alguma medida? Porque, assim, teve um período em que tudo que era relacionado ao meio ambiente era taxado por boa parte da sociedade como os ecochatos, o ecoterrorismo e tal. Aí veio um outro período em que passou a ter um pouco mais de relevância, passou a ser até uma coisa quase de elite, de status, você ser envolvido, minimamente envolvido em pautas ambientais. E agora, de uns anos para cá, o meio ambiente caiu na polarização ideológica. Então, assim, tanto faz a ciência, se você está de um lado, você não vai promover a pauta ambiental e etc. De qualquer forma, boa parte da sociedade civil não está tão engajada em estar a favor ou contra nada. Ela está simplesmente tocando a sua vida, tentando sobreviver, tentando ser o melhor possível, fazer seu trabalho. E ainda assim, o grau de mobilização não é tão efetivo. Existe algo de linguagem, de comunicação que pudesse ter sido feito diferente ou que possa mudar daqui para frente? E desculpa eu me alongar tanto na pergunta, é que eu me lembrei que eu entrevistei o jornalista Jeff Goodell, o autor daquele livro sobre o calor vai nos matar primeiro, né? Acho que é esse, o título em português. E eu lembro que ele falava, por exemplo, da necessidade de dar nome aos eventos climáticos extremos. Ele falou, não, da mesma forma que um furacão tem um nome, uma onda de calor tem que ter nome, para as pessoas associarem a tragédia e tal. Então, ele aponta alguns caminhos de comunicação, de impacto. Você enxerga alguma coisa nessa linha? Eu acho que a comunicação do clima, ela não é popular, e em alguns países, como o Brasil, menos. Em outros países, ela causa mais efeito. Tem uma série de explicações sobre isso. Ela vai melhorando. Com o tempo, a gente tem cada vez mais pessoas prestando atenção. A imprensa joga um papel absolutamente fundamental. Ela vem disseminando cada vez mais informações. Então, você vai repetindo, repetindo, e aquilo vai entrando no dia a dia, na rotina de pensamento, de considerações das pessoas. Agora, países que têm problemas sociais extremamente graves, como o Brasil, realmente você tem na lista de preocupações da população em geral outros fatores, porque são fatores de sobrevivência. Você tem uma quantidade enorme de gente que não tem o que comer, que não tem emprego, não tem onde morar, não tem saneamento básico mínimo, ela não tem uma creche, ela não tem um transporte, não tem perspectiva. As pessoas, elas estão, em uma grande parte da população, pensando em como elas vão sobreviver no amanhã. São pessoas desempregadas, são pessoas que não têm o que dar de comer para o seu filho, né? O mapa da fome, inclusive, e principalmente por conta dos últimos anos, e a pandemia agravou isso, o mapa da fome voltou com tudo para o Brasil. Então, veja, quando eu converso com algumas pessoas, se eu disser para ela, olha, se a gente não cuidar muito bem da Amazônia, se a gente não resolver o problema do clima, daqui a alguns anos, 5 anos, 10 anos, nós vamos ter problemas terríveis com alimentação, nós vamos ter problemas terríveis com moradia, nós vamos ter problemas terríveis, a pessoa vira para mim e fala, mas eu já tenho hoje. Eu gostaria muito de ter só daqui a 5, 10 anos. Então, países que têm situações sociais extremamente graves a serem resolvidas, a agenda do clima pode até tornar essas situações mais graves, mas essas situações, infelizmente, porque nós não gostaríamos que elas existissem, essas situações elas vão continuar ocupando o topo da agenda de preocupações das pessoas. Em outros países desenvolvidos, quando você olha para a agenda de clima, você tem essa agenda como, por exemplo, uma das principais agendas, inclusive nos debates eleitorais. Você vai pegar países como a Holanda, a Alemanha, né, uma parcela do Reino Unido, enfim, outros países, a França. Você tem os políticos, inclusive, inseridos nessa agenda de forma muito determinante, porque eles sabem que isso é a diferença entre eles serem ou não eleitos, né? Mas a gente precisa agora
fazer talvez essa desmistificação da agenda de meio ambiente e de clima, de dizer que ela é a agenda de meio ambiente e de clima. Ela não é. Ela é a agenda social. Ela é a agenda que agrava a circunstância da fome. Ela é a agenda que agrava a circunstância da habitação. Qual o déficit habitacional que nós vamos ter agora no Rio Grande do Sul? Olha, mais um exemplo. Ao mesmo tempo que a gente teve o deslizamento de terras em São Sebastião, em São Paulo, nós tivemos também um evento, eu acho que foi um tornado ou um furacão, se eu não me engano, no Arkansas, nos Estados Unidos, e que também devastou ali uma cidade inteira, regiões e tal. A pergunta que fica é o seguinte: qual país vai ter capacidade de dar de volta àquela população uma casa ou a infraestrutura urbana? É o Brasil ou os Estados Unidos? Então, você vai aumentando o fosso das desigualdades, que não são só desigualdades sociais dentro de um país, não. Você vai aumentando as desigualdades entre os países. Né? Tem populações que vão ficar sem nada durante muito tempo, populações que vão ter rapidamente capacidade de se readaptar ou de recolocar aquilo que perdeu. Essa é a discussão. A discussão sobre clima é uma discussão de reforma agrária, é uma discussão de agroecologia, de produção de alimentos, ela é uma discussão habitacional, ela é uma discussão de todos os movimentos sociais que trabalham pela melhoria de condição de vida das pessoas. Essa é a agenda de clima, ela perspassa todos eles. Nós talvez estejamos ainda engatinhando, mas já há algo, é bem melhor do que no passado, já engatinhando na melhoria do diálogo dessa agenda de clima. Quando a gente olha para trás, a gente vê que a gente caminhou alguma coisa, substancialmente. Quando a gente olha para o que precisava ser, a gente vê que falta muito ainda. Principalmente com que setores você sente essa dificuldade? Eu acho que com o setor de habitação tem ainda uma diferença muito grande. O setor agrário no Brasil, eu acho que nós temos algum avanço. O setor do agronegócio, que é o setor de produção em escala agropecuária, esse daqui a distância é muito grande, ela é um diálogo bastante difícil. Existe uma negação, na verdade, da questão ambiental e climática por boa parte do setor, por interesses comerciais ou realmente por acreditar que clima não existe. A gente precisa avançar muito na área da saúde. Nós estamos falando de coisas concretas, seca, cheia, deslizamento de terra, mas a saúde é um fator que pode se agravar muito. O Nordeste e o Norte brasileiro podem sofrer ondas de calor com essa alteração climática que ultrapassam o limite do estresse térmico da população. Crianças e idosos podem ter surtos de diarreia, disenteria, proliferação de doenças causadas principalmente por mosquitos, dengue, chikungunya, zika, leishmaniose. A gente pode ter essas doenças se agravando muito mais. Então, a área de saúde é uma área que vai sofrer um estresse muito grande por conta dessa crise climática, e a gente precisa ter a união desses setores, que é para dizer, olha, nós já estamos com muita dificuldade, tudo que a gente não precisa é que venha uma crise do clima para piorar ainda mais a situação difícil com que a gente está lidando. Agora, você mencionou o grande agronegócio, né, a agroindústria, né, que é essa escala. Por outro lado, também existe uma exigência, por exemplo, dos mercados internacionais, de que tenha ali algumas regras, a agenda ESG tem a parte do greenwashing, né, da pessoa dizer que faz e não fazer de verdade, mas tem uma parte de exigências mercadológicas mesmo sendo colocadas, né? Existe um agronegócio moderno também, com quem vocês já conseguiram um diálogo? Como é que a gente pode caracterizar esse pedaço que está tentando se modernizar? Ou não? Ou isso é greenwashing? Existe uma modernidade do agro que ela se dá principalmente da porteira para dentro, com alta tecnologia, com melhorias na capacidade produtiva, investimento em genética. Quer dizer, você tem uma melhoria muito grande. A gente tem setores em que o agronegócio brasileiro é de ponta, o agronegócio brasileiro é um exemplo para o mundo da porteira para dentro. Da porteira para fora é muito a desejar, mas muito mesmo. Vamos começar pelo Congresso. A maior bancada que a gente tem no Congresso hoje é a bancada ruralista, ligada ao agronegócio. Não existe movimentação dessas grandes empresas ou desses grandes setores do agronegócio
para paralisar essa agenda de destruição. Pelo contrário, muitas vezes eles são parceiros, né? Você tem institutos do agronegócio que trabalham para fornecer para os parlamentares narrativas e lógicas fantasiosas para que eles defendam projetos de lei que não têm defesa do ponto de vista lógico, né? Porque a agressão ambiental é muito grande. Então, assim, da porteira para fora, continua sendo um péssimo exemplo. Olha, nós temos agora uma regulação europeia. Uma regulação europeia que diz o seguinte: se você quiser vender para nós produtos a partir de agora, você não pode mais entregar esses produtos com desmatamento. Muito bem. Qual é o problema de não entregar mais com desmatamento? Qual é a alternativa? É entregar com desmatamento, mas quanto desmatamento ainda vai ser entregue? Porque o agronegócio brasileiro, em uníssono quase, foi contra, ameaçou entrar nos órgãos internacionais de comércio, fez discursos, ameaçou processar, ameaçou fazer projeto de lei, correu para debaixo da asa do governo para ver se o governo fazia algum movimento de pressão política internacional para que o regramento não entrasse em vigor. Mas a troco de quê? Porque eles querem vender produto com desmatamento. Essa é a visão do agronegócio. O agronegócio quer garantir que clientes sejam obrigados a comprar com desmatamento, com invasão de área indígena. Então, quer dizer, é muito difícil você imaginar que o agronegócio, que é moderno da porta para dentro, ele seja moderno da porta para fora com esse tipo de atitude. Não é. Ele não é. Né? Tem esforços isolados? Tem. Há alguns esforços isolados, mas eles são realmente, como o nome diz, isolados. Quando você pega o grosso, a fatia grossa, de onde se organiza o agronegócio, nas suas grandes confederações, nos seus grandes conglomerados, nas grandes empresas do agronegócio brasileiro, a mentalidade ainda é uma mentalidade extremamente atrasada. É a mentalidade de não entregar aquilo para a qual o mundo caminha cada vez mais para exigir, que é a responsabilidade ambiental. Infelizmente, a gente não vê isso da porteira para fora, não. Minha última pergunta, Márcio, embora o papo esteja muito bom, muito rico, e a gente pudesse ficar aqui mais 2 horas, mas o que a ciência já sabe do que aconteceu no Rio Grande do Sul que amarre um pouco essa nossa conversa, né? Então, a gente falou um pouco de como o que acontece na Amazônia afeta as cidades, afeta a nossa mesa, nosso bolso. A gente já falou um pouco da organização das cidades. O que a ciência pode nos orientar nesse momento do que rolou e talvez daqui para frente? Olha, eu acho que quando você vê o que a ciência diz, a gente pode tirar um prognóstico que é o seguinte: é muito mais provável que aconteça de novo do que nunca mais vai acontecer. Infelizmente, essa é a situação. É uma situação que a gente não gostaria de ter, mas é a realidade. E a gente só vai tratar o problema a partir do momento que a gente encara a realidade tal como ela está. O Rio Grande do Sul aconteceu dessa vez, pode ser em outros lugares, pode ser com outras circunstâncias, em forma de seca, em forma de, enfim, proliferação de doenças. Nós temos várias situações infelizes, situações ruins que a crise do clima vai nos trazer. O termômetro do planeta já aqueceu 1,2 graus em média, né? Do ano passado para cá, nós estamos com um aquecimento de 1,5 graus. Pode ser que quando o El Niño termine, a gente volte aí para 1,2, 1,3 graus, mas nesse momento nós estamos com 1,5 graus. Muito bem. Nós temos esse problema, ele está aí, ele vai durar milhares de anos. O que nós já causamos de aquecimento do planeta, ele vai perdurar por muito tempo, de forma natural. E deve aquecer um pouco mais. Então a gente tem que se preparar para esse cenário. Os países têm que encarar essa situação de forma mais séria. Se a gente pegar todas as promessas dos países, são promessas dos países, não são realizações. O clima aquece a quase 3 graus. Nós estamos vendo o que nós estamos vendo nessa faixa entre 1,2 e 1,5. Ele aquece quase 3 graus se a gente não der um cavalo de pau na situação. É difícil de prever o que vai acontecer no planeta com 3 graus de aquecimento. E veja, não é o termômetro, o verão, que vai ficar 3 graus mais quente, porque existem regiões, inclusive, que vão esfriar. 3 graus é a média global em regiões em que
você vai aquecer muito mais do que 3 graus. Você vai aquecer 4, 5, 8, 10, 12. É uma mudança radical de todos os padrões de comportamento climático que nós temos até hoje. E isso com as promessas não realizadas. Então nós estamos numa situação em que se todas as promessas derem certo, dá tudo errado. O que a gente precisa é um esforço global. Um esforço global de todos os países que verem aquilo que estão fazendo, né, e começarem a mudar a sua rota de entregas. O Brasil é fundamental nisso. O Brasil é um dos 5, 6 maiores responsáveis por toda essa crise, pelas emissões, né, um dos 5, 6 maiores responsáveis pelas emissões hoje. China e Estados Unidos são disparados os maiores, juntos, eles representam quase 40% dos problemas atuais. Então, a solução precisa vir majoritariamente desses 2 países, mas países como o Brasil têm situações extremamente estratégicas nessa corrida toda. Primeiro, por conta da Amazônia. A Amazônia ela é uma bomba climática. Você tem 5 a 10 anos das emissões atuais do planeta se concentram em forma de carbono que formam aquela floresta. Se a gente perder a Amazônia, a gente perde essa corrida do clima. Existem alguns lugares que são de extrema sensibilidade climática ao redor do planeta. A Groenlândia, os polos, os corais, os recifes, e a Amazônia e outras formações florestais. Se a gente perde esses lugares extremamente sensíveis, nós vamos ter um mundo em que realmente os termômetros vão caminhar para um outro extremo do que a gente gostaria. O Brasil também é fundamental porque ele pode ser um exemplo. O Brasil é uma das únicas grandes economias que ele pode ser carbono negativo. O que isso significa? Que ao invés da gente contribuir para o problema, nós vamos ser um país que não contribui para o problema e, ao mesmo tempo, contribui para a solução. Né? Nós podemos fazer isso acabando com o desmatamento, melhorando a nossa produção agropecuária, melhorando a nossa geração de energia, também tem muito para melhorar, principalmente na área de transporte, oferecendo mais transporte público para a população, né, e diminuindo a emissão de gases, é um ganho duplo, a população vai ter mais transporte público, se locomover com mais conforto e de forma mais barata, e a gente poupa o meio ambiente ao mesmo tempo. É um esforço coletivo, e o Brasil é uma grande nação, ele se colocando como exemplo, ele vai conseguir pressionar muito mais os outros países, vai conseguir liderar de uma forma muito positiva esse esforço global. Além de fazer a sua lição de casa, é também politicamente agir de forma contundente, liderando pelo exemplo. Então nós temos muitas condições. Eu realmente não gostaria, mas realmente espero, não gostaria que acontecesse, mas realmente espero que o que aconteceu no Rio Grande do Sul seja um ponto de virada para o Brasil. O Brasil é um ator extremamente importante em toda essa equação climática mundo afora. Precisamos fazer o que a gente pode fazer, nos esforçar, nos livrar logo, né? Nos livrar daqueles que atrasam a vida, sabe? Não eleger mais essa gente, né? A cada 2 anos a gente se encontra com as urnas. É lá que a gente escolhe se nós vamos agravar esse problema que nós estamos vivendo ou se a gente vai caminhar para uma solução. Uma solução no Brasil é uma solução que influencia de forma fundamental o restante do planeta. A gente tem uma missão aí muito especial, dentro e fora de casa, né? Mas a gente precisa de vontade política e das pessoas certas nos lugares certos. Muito bem. É isso. Tem muita coisa para fazer. Espero também que seja o ponto de virada, viu? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Até uma próxima. Eu que agradeço e toda a força para o povo do Rio Grande do Sul agora, se concentrar em solidariedade, em dar esperança, em salvar vidas e depois reconstruir o Estado. Vamos Obrigado nessa. pelo convite. Até.